Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise mergulha num tema fascinante: as plantas medicinais e o seu potencial para nos ajudar a ter um emagrecimento mais saudável. A nossa fonte principal são alguns excertos do livro Protoplantas Emagrecimento Saudável e o nosso objetivo é simples: extrair o essencial de uma obra que parece juntar de tudo um pouco. Sabedoria popular, experiência prática e também revisão científica. Queremos mesmo perceber como é que a natureza pode ser uma aliada. Confesso que estou bastante curiosa. Parece um resgate de uma ligação nossa ao mundo natural que, pronto, se calhar se foi perdendo. Sem dúvida. E é um tema que está a ganhar uma força incrível. O uso de plantas para fins medicinais é uma prática milenar, não é? Está em todas as culturas, muito antes da medicina que conhecemos. Estamos a assistir a uma espécie de renascimento desse conhecimento. Mas antes de mais, a fonte faz um alerta que é absolutamente crucial. E temos de o mencionar já. A importância de saber exatamente que plantas estamos a usar. Certo, a identificação, e imagino que o problema seja o mesmo nome popular pode significar coisas completamente diferentes dependendo de onde estamos, não é? Exatamente esse é o perigo. O livro explica isso muito bem. O nome popular pode variar de cidade para cidade, quanto mais de país para país. E isso pode levar a erros graves. Usar uma planta a pensar que é outra. Por isso é que a abordagem profissional, e a que a fonte defende, é usar sempre o nome científico. E funciona como uma espécie de passaporte universal da planta, é isso? É a analogia perfeita. O nome científico é único, em todo o mundo. O livro dá o exemplo da alcachofra, que é ótimo para ilustrar. O nome científico é Cinara scollimus L. Ponto. Não há margem para erro. Mas nós chamamos-lhe alcachofra, em inglês é artichoke, em francês artichaut. Se alguém recomendar cardo, por exemplo, pode ser alcachofra ou outra planta totalmente diferente. Usar o nome científico é uma questão de segurança. E de eficácia, claro. Ok, a segurança é um ponto forte, sem dúvida, mas, sendo prática, a maioria das pessoas não vai a uma loja e pede por Sinara Secoli Musel. Como é que o livro sugere que se ultrapasse esta barreira no dia a dia? É uma excelente questão. A sugestão é procurar produtos, principalmente os embalados, onde o nome científico esteja no rótulo, mesmo que em letras pequenas. Fornecedores de confiança, ervanárias especializadas, geralmente fazem-no. É um selo de qualidade, de rigor. Dá-nos muito mais segurança. Entendido. Agora, falando de rigor, uma das coisas que mais me chamou a atenção na fonte foi a forma como ela desmonta aquela ideia simplista de que engordar é só calorias que entram versus calorias que saem. Sim, essa fórmula é vista como uma simplificação excessiva. Ignora a complexidade do corpo humano. O que os autores defendem é que o nosso peso é, pronto, o resultado de uma interação muito complexa de vários fatores, a começar pela genética. Ah, a genética. Confesso que esta parte sempre me pareceu um bocado uma desculpa conveniente para algumas pessoas. O livro chega a quantificar o impacto disto? É uma desconfiança compreensível, mas a fonte posiciona a genética de uma forma muito equilibrada. Não é uma sentença, é uma predisposição. O livro menciona, por exemplo, o gene FTO, que em algumas variantes pode aumentar a sensação de fome. Ah, sério? Sim, e a preferência por alimentos mais calóricos. Mas a mensagem principal é que a genética pode definir o terreno de jogo, mas é o nosso estilo de vida que decide o resultado. Gosto dessa analogia. Define o terreno, mas não o resultado do jogo. E para além da genética, o que mais entra nessa equação? O metabolismo, claro. O livro usa a metáfora de um motor. Algumas pessoas têm um motor que, em repouso, queima mais combustível. E essa velocidade é influenciada por tudo: idade, sexo, massa muscular e, crucialmente, pelo nosso sistema hormonal. E é aqui que entram outros dois gigantes da vida moderna: o sono e o estresse. O sono. Explica-me isso. Como é que uma noite mal dormida pode concretamente levar a ganhar peso? É um processo bioquímico fascinante. A privação do sono desregula duas hormonas-chave: a leptina, A da saciedade? exato, a que diz ao cérebro estou satisfeito, para de comer, e a grelina, que grita estou com fome, alimenta-me. Com pouco sono, a leptina cai e a grelina sobe. O resultado?
Acordamos com mais fome e com um desejo especial por açúcar e gordura. Que incrível. Basicamente, uma noite mal dormida não nos deixa apenas cansadas, ela reconfigura quimicamente o nosso cérebro para tomar más decisões alimentares. É uma armadilha biológica. É precisamente isso. E o stress cria uma armadilha muito parecida. O livro explica que o stress crónico inunda o nosso corpo com cortisol, a famosa hormona do stress. E o cortisol faz duas coisas muito prejudiciais. Sinaliza ao corpo para armazenar gordura, especialmente na barriga, e aumenta o desejo por comida de conforto. Que é quase sempre hipercalórica. Exato. Cria-se um ciclo vicioso de stress e má alimentação. E é aqui que a abordagem do livro se torna ainda mais interessante. Ele não fala só de gerir o stress com um chá. Numa secção, a fonte lista 25 bons hábitos e muitos não são físicos. Fala de grounding, o contacto com a terra, de gratidão. Parece sugerir que o nosso estado emocional é um fator bioquímico tão real quanto o cortisol. Exatamente. A visão é que a saúde é um ecossistema. Não se pode tratar o corpo isoladamente da mente. A ideia de que praticar a gratidão pode influenciar a nossa bioquímica e, por consequência, as nossas escolhas alimentares é central na filosofia do livro. E não podemos esquecer o porquê disto ser tão importante. A fonte lista os riscos: doenças cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensão. Portanto, gerir o peso é uma questão central de saúde. Certo, então o problema é complexo. E quando pensamos em plantas para emagrecer? Eu, pelo menos, penso talvez em duas coisas. Algo que queima gordura ou algo que tira a fome. O que me surpreendeu nesta fonte é que ela lista nada menos que 19 mecanismos de ação diferentes. É um arsenal muito mais sofisticado do que eu imaginava. É um arsenal. Essa é a palavra certa. Mostra a versatilidade da natureza. Não há uma única bala mágica. São muitas estratégias. Podemos agrupá-las para ser mais fácil. Algumas atuam, digamos, no hardware do corpo. O mais famoso é a aceleração do metabolismo através da termogênese. Basicamente, aumentar a temperatura do corpo para queimar mais calorias. Como se estivéssemos a aumentar a rotação daquele motor de que falámos? Precisamente. Outros mecanismos atuam no sistema digestivo. Há plantas que ajudam a bloquear a absorção de parte das gorduras que comemos. Outras, com a ação diurética, ajudam a combater a retenção de líquidos. E um mecanismo que a ciência moderna está a valorizar cada vez mais, a modulação do microbioma intestinal. Ou seja, estamos a falar de alimentar as bactérias boas no nosso intestino e isso ajuda a emagrecer? Exatamente. O livro explica que certas fibras vegetais são pré-bióticos. São alimento para as bactérias boas. E um microbioma saudável parece influenciar tudo, desde as calorias que absorvemos até aos sinais de fome e saciedade que o intestino envia ao cérebro. Isso é a parte do hardware. E o software, a parte cerebral. Aí entram os mecanismos que modulam o nosso comportamento. O mais direto é a redução do apetite, com fibras que incham no estômago e dão uma sensação física de estarmos cheios. Mas, e ligando ao que falámos do stress, um dos mais poderosos é a ação calmante. Plantas que acalmam o sistema nervoso ajudam a controlar a fome emocional, aquele impulso de comer não por necessidade, mas por ansiedade. O que me leva a pensar, se uma planta faz uma coisa e outra faz outra, a tentação seria misturar tudo. Mas a fonte diz que é mais subtil, certo? Fala sobre sinergia. Sim, e este é talvez o conceito mais elegante da fitoterapia. Sinergia significa que o efeito da combinação é maior ou diferente da soma das partes. É como uma orquestra. Um violino é bonito, um violoncelo também, mas juntos criam uma harmonia que nenhum conseguiria sozinho. A ideia é combinar plantas com mecanismos que se complementam para atacar o problema por vários ângulos ao mesmo tempo. Consegue dar-nos alguns exemplos práticos de plantas do livro e como é que elas funcionariam juntas nessa orquestra? Claro, vamos pegar em alguns exemplos da fonte. Menciona-se o abacate, Pérsia americana 1000. É rico em fibras, promove a saciedade, atua no controle do apetite. Depois, temos a alcachofra, Cinara scolymus mel. Ela atua noutro campo, o da digestão. Estimula a produção de bilis, que é crucial para metabolizar as gorduras. Ok, então, uma controla o apetite, a outra ajuda a processar o que comemos. E para a retenção de líquidos, que é uma queixa tão comum. Aí entra uma planta como a cavalinha, Iquisetum arvens L. É famosa pelas propriedades diuréticas. Ajuda a eliminar o excesso de líquidos, reduz o inchaço. Já temos 3 mecanismos a trabalhar em paralelo.
Agora, imagine que a causa principal do ganho de peso de alguém é a tal fome emocional. Precisaríamos de algo para acalmar, então. Exato. E aí o livro aponta para plantas como a Passiflora incarnata L, ou a valeriana. Ambas têm propriedades sedativas, ansiolíticas. Ajudam a gerir o estresse, a dormir melhor e, por consequência, a reduzir os ataques de fome por impulso. E, para completar, podíamos adicionar um acelerador, como o chá verde, o Camellia sinensis. É rico em catequinas, que aumentam a termogenese. Que espetáculo! É uma abordagem de 360 graus. Vê a lógica. Juntas, criam uma estratégia completa. Fica muito claro. Mas isto tudo soa quase bom demais. O livro deve ter um capítulo de letras pequenas, um alerta de que isto não é uma poção mágica, é preciso mais do que tomar chás, certo? Absolutamente. Essa é talvez a mensagem mais responsável e repetida no livro. As plantas são ferramentas, pilares do processo, mas o sucesso depende de uma abordagem integrada. A fonte é muito clara ao listar estratégias complementares, e são inegociáveis. Hidratação adequada, pelo menos 2 litros de água, alimentação equilibrada, atividade física regular e, claro, um sono de qualidade. Criar um ecossistema de hábitos saudáveis, no fundo. É isso mesmo. É nesse ecossistema que as plantas podem atuar com máxima eficácia. E vamos ser muito claros na parte da segurança. Natural não significa que seja inócuo, correto? Quais são as principais advertências que a fonte faz? Isso é um ponto de tolerância zero no livro. A advertência número 1 é a necessidade de acompanhamento profissional. Um médico, um fitoterapeuta. Eles podem avaliar o quadro geral, evitar interações com medicamentos e depois identificar claramente grupos de risco. Grávidas, lactantes e crianças pequenas não devem seguir estes protocolos. E pessoas com problemas renais ou hepáticos, claro, precisam de cuidado redobrado. E quanto à qualidade do produto em si, já falámos da importância do nome científico. Mas há mais alguma coisa a terem atenção? O que é que eu devo procurar numa embalagem? Outro ponto fundamental, a procedência. A planta deve ser de boa origem, bem armazenada, livre de morfo, numa embalagem de confiança. Além do nome científico, deve constar a data de validade, o lote, o nome do fornecedor. Isso mostra rastreabilidade. E até a forma de preparo conta. O livro detalha isso. Um simples chá medicinal, por exemplo, deve ser consumido em, no máximo, 24 horas. Depois disso, perde as propriedades. Uau, são muitos detalhes importantes. Ok, depois deste mergulho, qual é a grande mensagem? Se tivéssemos que resumir a filosofia destes excertos numa ideia, qual seria? A grande mensagem é que a natureza nos oferece um conjunto de ferramentas incrivelmente sofisticadas. Mas estas ferramentas não são atalhos nem soluções isoladas. Elas funcionam como catalisadores dentro de um estilo de vida consciente e holístico. É sobre formar uma parceria inteligente com a natureza. Não é só consumir um produto. Uma parceria que exige conhecimento, respeito e responsabilidade. Precisamente. A abordagem que a fonte propõe é essa união entre a sabedoria ancestral que nos deu estas plantas e o rigor da ciência moderna que nos ensina a usá-las de forma segura. É resgatar o antigo, com o olhar crítico e informado do presente. E isso leva-nos de volta àquela ideia dos 25 bons hábitos, que incluíam gratidão e grounding. Ao princípio pode parecer algo esotérico num livro sobre emagrecimento, mas depois tudo isto começa a fazer mais sentido. Faz todo o sentido dentro desta visão integrada. Se o stress e o estado emocional desregulam as hormonas que controlam o nosso peso, então práticas que promovem o equilíbrio interior deixam de ser alternativas. Passam a ser parte da estratégia central de saúde. É um convite para olharmos para além do prato e da balança. O que nos deixa com uma reflexão final bastante provocadora. Já tocámos nisto, mas vale a pena reforçar. Até que ponto a nossa saúde física é um reflexo direto do nosso estado interior? Será que focarmos em hábitos não físicos, como o equilíbrio emocional ou a gratidão, pode ser um caminho mais sustentável para o bem-estar do corpo do que muitas dietas restritivas? Fica a pergunta no ar.